Olá, eu sou a Thalita Aguiar, biomédica e cientista, e hoje eu estou aqui para o nosso segundo vídeo da campanha em parceria com o Meu DNA. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são as tecnologias de sequenciamento de nova geração, qual é a diferença entre sequenciamento de exoma, sequenciamento de genoma, painel, e quais são os custos ao longo do tempo. Porque, obviamente, quando essas tecnologias surgiram, elas tinham um valor que era muito caro, que era inalcançável até do ponto de vista, se a gente pensasse da pesquisa. E atualmente essas tecnologias elas vêm se tornando cada vez mais acessíveis, incluindo no campo da triagem, no campo do diagnóstico clínico. Então a gente vai ver um pouquinho disso tudo hoje. Para começar, eu queria então que a gente entendesse qual é a diferença e qual que é o principal diferencial quando a gente pensa nos testes que são oferecidos pelo Meu DNA. Ao contrário de alguns outros testes que existem já disponíveis no mercado, o Meu DNA ele vai utilizar tanto no teste de saúde quanto também no teste de ancestralidade o sequenciamento de nova geração, principalmente pensando no sequenciamento de exoma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, para quem lembra lá do que a gente falou no nosso primeiro vídeo, o nosso DNA ele é composto de 3 bilhões de letrinhas, ou seja, 3 bilhões de pares de base, né? Que são aquelas letrinhas que são chamadas de nucleotídeos e que vão dar origem a algumas proteínas. Essas 3 bilhões de letrinhas, já existem regiões em que a gente conhece quais são as funções dessas letrinhas, ou seja, a gente sabe para que aquilo serve. Existem regiões que a gente ainda não conhece o significado, que é o que a gente chama de região, às vezes, que pode ser regulatória, ou uma região que é intergênica, ou uma região de conservação daquela espécie, tá? E existem os genes. Os genes são aquelas porções do nosso DNA que produzem proteínas, tá? Então, os genes, eles contêm as receitas necessárias para produzir as proteínas que as nossas células precisam, tá? E dentro dos genes existem os exons e os introns. Então, vamos lá, ó, exon já soa como alguma coisa conhecida, né? Sequenciamento de exoma, exon. Então, o sequenciamento de exoma nada mais é do que sequenciar os exons dos genes que produzem a proteína. E por que só os exons e não os introns? Então, vamos lá, a gente vai ver aqui na nossa imagem. Então, aqui nessa imagem, para a gente começar, a gente tem mostrando aqui no lado direito qual é a estrutura de um gene. Então, aqui eu tenho uma região que a gente chama de promotora ou de uma região que também é uma região reguladora. E aí, nesse caso aqui específico, eu tenho 3 exons e 2 introns. O que isso quer dizer, Thalita? Como é que eu sei o que é a função do exon, o que é a função do intron? Então, a gente tem que pensar que ao longo da evolução da nossa espécie, o nosso DNA, ele também se evolui e existem partes que vão se mutando, né? Então, por isso que as nossas diferenças, às vezes, vão se acentuando. E existem partes que são conservadas, ou seja, para continuar mantendo a nossa espécie com as características, no nosso caso aqui, de Homo sapiens e de humano, tá? Quando a gente pensa na produção de uma proteína, eu tenho que lembrar lá das aulas do ensino médio do que a gente chama de dogma central da biologia. Ai, minha Nossa Senhora, o que é o dogma central da biologia? O dogma central da biologia nada mais é do que eu lembrar que o DNA ele vai passar para RNA, então é a transcrição, ou seja, ele vai ser lido por algumas enzimas, por algumas outras proteínas para formar o RNA. Então, tudo isso está acontecendo lá no núcleo da célula. Esse RNA vai sair do núcleo, vai lá para o citoplasma, onde ele vai se encontrar no ribossomo lá para produzir as proteínas. Esse RNA
que sai do núcleo com a informação que estava no DNA, ele é chamado de RNA mensageiro, tá? E qual que é esse processo de transcrição? Então, volta lá para o nosso DNA. Lembra que eu falei que lá na região do gene a gente tem o exon e o intron. As únicas partes que vão ser lidas, ou seja, que vão ser transcritas em RNA, são os exons. Então, é como se tivesse... lembra lá do joguinho do Pac-Man lá? A enzima ela tá fazendo mais ou menos isso lá no DNA. Ela vai lendo aquela informação e ela tem alguns processos de reconhecimento do que é um exon e do que é um intron. E aí ela vai ler aquela região daquele gene, tudo que for intron ela descarta, então não vai ser levado naquele RNA mensageiro e vai levar só o exon, que é exatamente o pedacinho que contém a informação que vai formar, na verdade, que é o que a gente chama, né, a trinca de bases, que vai formar os aminoácidos específicos que vão dar origem às proteínas lá no ribossomo. É um processo extremamente complexo, se a gente for detalhar como é que esse intron sai no RNA, esse RNA que ele vai se ligar lá no ribossomo, e eu tenho o RNA ribossômico, e eu tenho o RNA transportador, e lá dentro desse ribossomo ele vai entender que cada 3 pares de bases é um aminoácido, mas não é o objetivo do vídeo de hoje, tá? O objetivo é a gente entender um pouquinho da tecnologia, certo? Mas a gente precisa ter esse conceito do que é o sequenciamento de exoma para entender a diferença para o sequenciamento completo do genoma, tá? Quando a gente pensa no sequenciamento completo do genoma, o que eu vou fazer? Eu vou sequenciar todo o meu DNA, ou seja, as 3 bilhões de bases que existem. Na verdade, esse sequenciamento, dependendo do tipo de plataforma, não vão ser 3 bilhões, porque lembra que o DNA é uma fita dupla, né? Então, a gente tem 6 bilhões, né, no que seria, né, se a gente fosse pensar assim. E enquanto que o exoma, ele só vai estar sequenciando uma parte, tá? E aí você vai me falar assim, então o sequenciamento de genoma é muito mais completo do que o de exoma? Muita calma nessa hora. O sequenciamento de genoma, ele já tem diversas aplicações quando a gente pensa na pesquisa, tá? A gente já consegue trabalhar com ele pensando em alteração do número de cópias, a gente consegue trabalhar com ele pensando em algumas outras coisas que nós queremos investigar no nosso genoma, mas do ponto de vista de triagem e do ponto de vista de diagnóstico, o sequenciamento completo do genoma, ele ainda envolve algumas outras questões, tá? Porque quanto mais informação eu tenho, mais refinada tem que ser aquela minha análise, ou seja, mais detalhada tem que ser a minha análise bioinformática para eu poder obter alguma informação de fato relevante. Enquanto que se a gente afunilar isso, que é o que acontece no sequenciamento de exoma, eu consigo ter detalhes muito mais específicos sobre aquilo que eu estou procurando ou sobre aquilo que eu vou dar um diagnóstico, tá? E é o que acontece nos kits do meu DNA. Então, quando a gente tem, por exemplo, o meu DNA Saúde, que ele está proporcionando o sequenciamento de alguns genes específicos que aumentam a sua predisposição ao desenvolvimento de algumas doenças, é muito mais rico que você saiba exatamente quais são os genes e que você tenha uma cobertura, ou seja, que o seu procedimento técnico para sequenciar aquele gene seja melhor. Então, por isso o sequenciamento de exoma. E aí você vai perguntar assim para mim, mas eu já ouvi dizer que existem painéis. Qual é a diferença entre painel e sequenciamento de exoma? Então, vamos lá. Nosso próximo passo, então, para a gente entender qual é a diferença de painel, exoma e falar um pouquinho sobre os custos disso, é voltar lá atrás no projeto de sequenciamento do genoma humano. Então, aproximadamente, na verdade, o projeto ele iniciou muito antes dos anos 2000. Lá, eu posso dizer que
A partir de 1991, 92, já começaram a fazer especulações sobre o que seria esse sequenciamento do genoma humano, tá? O projeto do genoma humano não foi o primeiro projeto para sequenciar trechos do nosso DNA. Isso já existia. A técnica pioneira de sequenciamento de DNA é o sequenciamento de Sanger, que é, até os dias de hoje, ela é considerada o padrão ouro de sequenciamento, ou seja, quando eu tenho alguma alteração muito específica, que eu já sei que, por exemplo, no caso de um diagnóstico, né, quero saber se essa mutação está segregando na família ou não, eu faço só o sequenciamento daquela região, né, daquele gene ou daquele exon para ver aquela mutação específica, tá? Então, o sequenciamento de Sanger é o pioneiro nesse ramo. E depois do sequenciamento de Sanger, começaram os processos de automatização e aí sim começaram a se pensar sobre a possibilidade de expansão. Então, no sequenciamento de Sanger, eu via lá só um pedacinho específico daquele exon. E se eu conseguisse ver o exon todo? E se eu conseguisse ver o gene todo? E se eu conseguisse ver 3 genes ao mesmo tempo? E se eu conseguisse ver 10 mil? 11 mil, a gente ainda não sabia qual era a quantidade de genes ou não. Então, o projeto de sequenciamento do genoma humano, ele surge dessa ideia, tá? Então, aqui a gente tem a fotinho do Sanger, que ganhou o prêmio Nobel em 1980. Então, olha só, o sequenciamento completo do genoma foi finalizado em 2003. Muito antes disso, o Sanger, ele foi um cientista, né? É o sobrenome do cientista que, né, deu nome à técnica. Ele já tinha essas ideias, né, de sequenciamento do nosso DNA. E depois, em 1987, que começou o processo automatizado dessa tecnologia. E aí, depois disso, então, a gente vem para um projeto ambicioso para sequenciamento do genoma humano. E óbvio que isso foi uma revolução, tanto no meio científico, quanto nas mídias, quanto em tudo, porque o projeto do genoma humano, ele tinha como promessa que se a gente descobrisse qual era a sequência completa do nosso DNA, isso seria a cura de muitas doenças, isso possibilitaria a gente 1 milhão de possibilidades, e todos aqueles filmes de ficção científica que a gente conhece, tem o Gata, tem o Avatar, enfim, X-Men, tem 1 milhão de coisas que envolvem, né, que vieram aí ao longo dos anos com a história de sequenciamento do DNA. Obviamente que o projeto do genoma, ele abriu inúmeras portas, né? Mas ele trouxe também muitas outras perguntas, né? Então, ele não foi definitivo para nada, né? A gente continua trabalhando em cima e buscando muitas respostas com base naquilo que o nosso DNA diz pra gente. Mas, de qualquer maneira, ninguém sabe ao certo quanto custou o sequenciamento completo do genoma. Então, a versão final que foi publicada lá em 2003, ninguém sabe ao certo. Por quê? Primeiro porque foram feitos alguns rascunhos disso, então você teve que desenvolver a técnica, você teve que entender se aquela técnica era válida ou não. Quando a gente pensa nesse sequenciamento completo do genoma, eu não estou pensando em um genoma que foi sequenciado. Eu estou pensando num pool, ou seja, eu estou pensando em várias pessoas que foram voluntárias e forneceram os seus DNAs e que essas sequências elas foram se completando para ver o que era igual, o que era diferente. E os cientistas forneceram uma sequência referência, né? Essa sequência referência, ela vem sendo atualizada, né? E aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre bancos de dados genéticos e aí vocês vão entender um pouquinho sobre essas sequências. Mas de qualquer maneira, ninguém tem uma estimativa. O que a gente sabe é que certamente custou dezenas ou até centenas de bilhões de dólares, tá? E quando a gente pensa no sequenciamento completo do genoma, a gente está pensando no desenvolvimento da técnica, no entendimento das ferramentas bioinformáticas, no que aquela sequência queria dizer do ponto de vista do que era exon, do que era intron, do que era região intergênica, do que durante muito tempo foi chamado de lixo do DNA e que hoje em dia a gente já sabe que não é assim. E que, na verdade,
tudo o que envolveu o humano, envolveu outras espécies também. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente participou do sequenciamento completo da Xylella, a gente teve o genoma humano do câncer, que foram os sequenciamentos de alguns tipos específicos de câncer, dentre outras espécies, outras formas de sequenciamento que foram utilizadas para ajudar na compreensão do sequenciamento completo do genoma humano, tá? Então, lá em 2003, quando foi publicado, a gente tinha esse valor absurdo para você sequenciar o genoma. Depois que ele foi publicado, obviamente que ele foi disponibilizado sobre o que era a técnica, como funcionava, todas as grandes empresas voltadas para life science, ou seja, voltadas para o desenvolvimento da biotecnologia, né, voltados para o desenvolvimento das ciências naturais, das ciências médicas, começaram uma corrida para tentar desenvolver plataformas e kits e análises e etc. E tudo isso trouxe uma redução do preço, porque a partir do momento em que todo mundo tinha aquele conhecimento, você começou a corrida para ter um preço mais acessível, você poder fornecer aquilo para outros cientistas, para outros pesquisadores. Então, por exemplo, eu peguei alguns dados em que mostram que em 2006, ou seja, 3 anos depois, né, da divulgação, esses valores para você sequenciar o genoma inteiro, eles ainda geravam ali em torno de $10 mil, mas já era muito menos do que tudo que foi gasto lá durante os provavelmente 20 anos ali de projeto do genoma humano, mais ou menos, aproximadamente. $10 mil era um valor absurdo, até se a gente parar para pensar do ponto de vista da pesquisa. Já em 2015, esse valor era de aproximadamente $4.500. Hoje em dia, você consegue fazer o sequenciamento completo do seu genoma por $1.000. Então, vejam o quanto tudo isso foi diminuindo. E aí, se a gente pensar que esse valor para sequenciar o genoma inteiro, ele reduziu, consequentemente, o sequenciamento completo, o sequenciamento do exoma também diminuiu, tá? Porque a tecnologia de sequenciamento do exoma, ela vem do entendimento do sequenciamento do genoma. E com a prática clínica, ou seja, com a aplicação do sequenciamento do exoma na rotina clínica médica e de triagem, esses custos eles têm cada vez mais sido menores. Eles ainda são caros, se a gente parar para pensar na saúde do ponto de vista geral da nossa população, em especial do Brasil, em que a gente sabe que é uma população extremamente heterogênea, mas isso tem se tornado acessível e, inclusive, alguns tipos de testes, alguns tipos de triagem, eles já são, inclusive, cobertos pelos convênios médicos e a tendência é que isso também migre para o SUS. Só um exemplo aqui da triagem neonatal, já existem em diversos estados brasileiros o projeto do teste do pezinho expandido, ou seja, onde eu vou testar outras doenças e que a validação desses testes é a partir do teste molecular, é a partir de utilização de sequenciamento de nova geração, tá? E aí, conforme isso for ganhando força, né, for sendo cada vez mais utilizado na prática clínica e de triagem, a tendência é que esses preços caiam. Então aqui, só para a gente entender o final, se eu sei que os preços estão caindo, o que exatamente quer dizer quando a gente pensa num termo, por exemplo, que é uma das filosofias do pessoal do Meu DNA, dessa democratização? Então é justamente eu fornecer informações, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista da ancestralidade, com um preço mais acessível. E como é que eu faço isso? Existem alguns testes que são fornecidos que eles vão trabalhar com painel. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu desenho, ou seja, eu escolho alguns genes específicos e sequencio isso. Esse processo, antigamente, ele era considerado mais barato, porque você só trabalhava com alguns genes específicos, tá? Mas, atualmente,
atualmente, com a modernização da tecnologia, o que eu quero dizer com modernização da tecnologia e o que eu quero dizer com sequenciamento de nova geração? O sequenciamento de nova geração, ele é a capacidade de você sequenciar uma grande parcela do seu DNA de uma vez só, e agora ainda, atualmente, é a possibilidade de você sequenciar diversas amostras de uma vez só. Então é isso que quer dizer esse sequenciamento de nova geração. Enquanto que lá o sequenciamento de sangue, ele só conseguia sequenciar um pedacinho, o sequenciamento de nova geração, ele vem para expandir a quantidade do DNA que eu consigo ver de uma vez e também a quantidade de amostras. Então, mesmo na automatização do sequenciamento de sangue, eu consigo sequenciar 96 amostras de uma vez. Os sequenciadores atuais, que são sequenciadores de nova geração, eu consigo trabalhar com até 384 amostras de uma vez, que é o que acontece nos sequenciadores utilizados pelo meu DNA, que trabalha, na verdade, em parceria com o laboratório Mendelex. Tá? Então, se eu consigo sequenciar 384 amostras de uma vez e pensando, mesmo que eu vá fornecer a informação de alguns genes, eu consigo cobrir todos esses genes através do sequenciamento de exoma com uma qualidade que é ideal e que vai permitir às ferramentas bioinformáticas trabalhar em cima desses dados e fornecer informações que são verdadeiras e que são certamente muito mais confiáveis, tá? Então, por isso que o meu DNA, ele consegue ter preços muito mais acessíveis e ele consegue fornecer uma qualidade técnica muito melhor também, porque ele vai trabalhar com uma plataforma que é o sequenciamento de exoma, que a gente sabe aonde as sondas vão cobrir ali aqueles genes específicos que eu estou buscando algum tipo de alteração. E eu consigo trabalhar com sequenciadores que conseguem rodar, né, que a gente chama até 384 amostras por vez, certo? Então é por isso que uma das filosofias da empresa é essa democratização. Então, que nem essa semana, que a gente está aí na semana da Black Friday, eu acho que esses preços eles vão se estender ao longo aí do mês. Quem quiser mais informações, acessa lá meudna.com. Mas o teste do Meu DNA Saúde, e tá saindo por R$799. Aí você vai falar assim, nossa, mas quem tem R$800 para gastar assim? Obviamente que eu disse, a gente sabe que ainda num país onde a situação da nossa saúde básica é extremamente heterogênea, R$800 é muita coisa. Mas a gente tem que começar de um princípio e a gente tem que entender que todas essas informações que são oferecidas pelos testes genéticos de triagem e de diagnóstico, como eu já mencionei, eles servem para uma saúde pública preventiva. A gente tem que começar a caminhar numa direção onde a gente passe a integrar a genética dentro das nossas políticas públicas de saúde de prevenção, tá? Então, assim, a gente sempre ouve, né, por exemplo, no caso das campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de mama, que é a prevenção do câncer de próstata, e a gente vai falar um pouquinho disso no vídeo sobre predisposição a câncer, onde o fator ambiental, ele contribui muito mais do que a genética, mas existem alguns marcadores que também são muito importantes e que aumentam a sua chance de desenvolvimento do câncer, por exemplo. Então tá aí um caminho da gente começar a entender a importância de ter essa informação genética inserida nessas políticas de saúde pública e de prevenção. E como é que a gente faz isso? Oferecendo isso para a população. Como é que a gente oferece? A gente tem preços cada vez mais acessíveis. E a partir do momento que esses preços eles são acessíveis para a população, eles também vão se tornar acessíveis para o Estado. Eles também vão se tornar acessíveis para que, por exemplo, o SUS inclua isso dentro do rol de testes que ele cobre, dentro do rol de serviços que ele oferece. Tá bom, gente? Então é isso, qualquer comentário, dúvida, estamos à disposição, é só conversar com a gente. Tchau!